dia a todas, a todos. Nós estamos dando início a mais um programa, Uma Janela para o Mundo, visões do programa Santiago Dantas. Estamos retomando os trabalhos após um breve recesso. Nós contamos aqui com o apoio da Assessoria de Comunicação da Unesp, na figura do Roberto e da Amanda, e temos como nosso colaborador direto Ângelo Lira, daqui do programa Santiago Dantas. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu gostaria de divulgar o nosso simpósio de relações internacionais, que ocorrerá aqui no programa Santiago Dantas, de 7 a 10 de novembro deste ano, e as inscrições para os grupos de trabalho e workshops doutorais se encontram ainda abertas e prorrogadas até o dia 27 de agosto. Após esse prazo, aqueles que quiserem participar como ouvinte, as inscrições permanecerão abertas. Em breve serão divulgados os minicursos. Informações adicionais é possível obter no site do programa Santiago Dantas. A proposta desse programa, então, é propor temas de relações internacionais, propor um debate, a reflexão qualificada a respeito de várias questões. E hoje nós estamos retomando uma temática que já iniciamos em outras edições do Janela, é a questão do governo Trump e os Estados Unidos, nos Estados Unidos. No caso aqui, mais especificamente, nós estamos buscando tratar hoje das questões relativas ao governo Trump e à América Latina. Para tratar dessa questão, o nosso convidado é o professor Luiz Fernando Ayerbe, da Unesp, e aqui do programa Santiago Dantas, a quem agradecemos muito. O professor Ayerbe é o criador, o apresentador de um programa também extremamente importante, que é o Sem Diplomacia. Então, muito bem-vindo, Ayerbe. Nós vamos iniciar tratando da seguinte questão. Antes mesmo do atual governo Trump, durante a campanha eleitoral havia diferenças marcadas entre as propostas apresentadas por ele e pela outra candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton. A questão para iniciarmos, então, quais eram essas diferenças de propostas e se efetivamente elas estão sendo implementadas? Bom, muito obrigado pelo convite e estar nesse programa, essa excelente iniciativa do Santiago Dantas, aqui com o colega Samuel. E, de fato, o importante era que havia um favoritismo de Hillary Clinton, e se bem, quando falamos de Estados Unidos e América Latina, nós temos uma perspectiva de que a região não é muito importante para o país, vamos só lembrar que a única grande política regional foi implementada por Kennedy, que foi a Aliança para o Progresso. Depois disso, não houve alguma linha regional. Podemos dizer que com Clinton, as cúpulas das Américas que foram instituídas. Então, a ideia de importância da América Latina, seja para Hillary Clinton como para Trump, nos debates da corrida presidencial, a região praticamente não apareceu. No entanto, o governo Obama, nos seus últimos anos, começou a mostrar o que depois se denominou a doutrina Obama, que era a linha de que Estados Unidos poderiam estabelecer relações com países considerados inimigos ou adversários ou desafetos, desde que houvesse pontos em comum. E foi o caso do reatamento de relações com Cuba, considerada uma mudança importante e um legado do presidente Obama, junto com os acordos com o Irã. Então se imaginava que Hillary Clinton daria continuidade a esse processo. Obama deixou o seu governo numa situação favorável para Estados Unidos na região. Pensemos que quando chegou ao poder, e na primeira cúpula das Américas de Trinidad e Tobago que ele participou, havia uma forte presença dos governos mais progressistas da América do Sul, uma influência importante da ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas. Venezuela estava numa situação expansiva na sua política exterior na região. O Brasil estava com um papel de liderança. Nós tínhamos Kirchner, Lula, Chávez, Evo Morales,
E quando Obama deixa o governo, há reatamento com Cuba. No Brasil, o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Na Argentina, Macri vencendo o peronismo. E Estados Unidos com boas relações com os países chaves do hemisfério. México, Colômbia, Argentina, Brasil, Chile. Então, uma situação favorável para Estados Unidos na região, e Hillary Clinton seria, digamos, de alguma forma, a continuidade disso. Aí aparece o fenômeno Trump, que não tem uma política para a América Latina, mas colocou a América Latina na sua ideia de America First, né? Preocupar-se inicialmente com os Estados Unidos e atingindo diretamente o México, que é um aliado dos Estados Unidos, não teve nenhum comportamento crítico contra Estados Unidos, mas foi estigmatizado unilateralmente por Trump. Isso deu uma mudança na transição presidencial, e quando veio a surpresa de que Trump de fato seria o presidente, e que ele criticou inclusive, não por convicção, mas por oportunismo eleitoral, o acordo com Cuba, né? Bom, agora com Trump as coisas vão mudar com relação à América Latina, especialmente com relação a Cuba e com relação ao México, né? A ideia do muro, né? A ideia do NAFTA, de repensar o NAFTA. Então, de fato, o que se esperava era uma continuidade com Hillary Clinton, a partir de uma trajetória que Obama afirmou nos últimos 2 anos do seu mandato, e o que se vê com a chegada de Trump é um ponto de interrogação, mas com clareza de que há uma postura negativa com relação a aliados históricos do país, como o caso do México. E, portanto, na sua visão, está havendo alguma surpresa nos primeiros meses de governo Trump em relação à América Latina? Ou seja, se imaginava talvez alguma ruptura, ou pelo menos alguma inflexão, e ela de fato está se efetivando em relação aos países da América Latina, do ponto de vista efetivo, concreto? Não, porque Trump é um pragmático. Ele não tem convicções ideológicas, embora tenha se posicionado junto com a direita mais nacionalista, étnica, de concepções xenófobas. Mas ele, como empresário na sua trajetória, é alguém que sempre foi pragmático atrás dos seus negócios, né? Inclusive com Cuba, com o Irã. E o que ele está fazendo é aquilo que prometeu. No orçamento que ele apresentou para o Congresso, incluiu o muro do México, isso foi aprovado agora. No caso, mudanças importantes. Se pensarmos um instrumento que eu acho bom para medir, né, e avaliar as mudanças de política de Estados Unidos para a América Latina é o orçamento do Departamento de Estado, que é o Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, e quais são as prioridades. Não só os recursos, sino para onde esses recursos são prioritários. De fato, Trump estabeleceu um corte, né, no Departamento de Estado de quase 30%, 28% mais ou menos, só que para a América Latina esse corte foi de mais de 30%. Em termos de lineamentos dos recursos, permaneceram as porcentagens, porque desde Bush, passando por Obama, a prioridade dos recursos que iam para o hemisfério era programas como o Plano Colômbia foi em determinado momento, que era a ideia de treinar as forças de segurança para lidar com o crime organizado ou movimentos de guerrilha. Isso foi depois, com Bush, estendido para o México, a Iniciativa Mérida. E com Obama se criaram a Iniciativa para a América Central e a outra Iniciativa para o Caribe. Só esses programas, Colômbia, México, América Central e Caribe, sempre tiveram quase 50% do orçamento para toda a região, para todo o hemisfério, inclusive Canadá. Com Trump continua, só que os volumes são muito menores. Então, com relação à Colômbia não houve um grande corte, com relação ao México houve quase 50% de corte, e com relação à América Central e Caribe um corte muito mais drástico. Mas se nós pensarmos em termos de prioridades, não houve mudança. Então, que é a ideia de combate ao crime organizado como um fator importante.
uma novidade. Pela primeira vez, não há destinação de recursos para a Venezuela ou para Cuba. Os dois países recebiam muito pouco, né? Porque os recursos do Departamento de Estado são para programas normalmente de cooperação com os governos. Então tem com o Brasil, com a Argentina, etc. Como o país não tem cooperação com o governo de Cuba e de Venezuela, os programas eram para fortalecer organizações da sociedade civil, geralmente oposicionistas, para combater os regimes, né? Mas dessa vez não teve nem para isso, ou seja, 0 para Venezuela, 0 para Cuba. Como interpretar? Ou seja, no orçamento não há uma justificativa por que 0 para Cuba, 0 para Venezuela. Mas aí tem outro fator dentro de que você colocou, a importância da região. Como se manifesta? Esse orçamento é feito pelo governo Trump, mas ele ainda não nomeou o subsecretário para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado. Quem está a cargo dessa subsecretaria é um funcionário que vem do governo Obama. E esse orçamento foi feito por funcionários anteriores. Então, o critério para a elaboração desse orçamento não é que Trump esteja dando uma direção muito diferente. Então, isso é uma característica importante também da falta de importância na região. Mas também tem outro elemento que aparece quando se discute o governo Trump. Qual é sua política exterior? Como ele se coloca em termos de, digamos, de correntes de pensamento? E ele tem um forte apoio de correntes realistas, que sempre apoiou desde a campanha o Center for the American Interest, National Interest, a revista The National Interest, que eles discutem, por exemplo, um tema que para Estados Unidos já não deve ser tão importante, está se colocando a perspectiva de tirar como mote da política exterior, é a defesa da democracia. Então podemos interpretar que talvez o tema da democracia que estava por trás dos programas para Cuba e Venezuela esteja dentro dessa linha de que Estados Unidos já não colocam como norte da sua política exterior a defesa da democracia ou de mudanças de regime, né? Mas de fato a política de Trump não tem uma coerência com relação à América Latina, se foca no México, né? Com relação a Cuba, tem aquele discurso recente em que anunciou grandes mudanças, né, com relação ao que Obama tinha feito, mas que de fato não aconteceu nenhuma grande mudança, porque se entrelaçaram uma série de interesses entre empresas norte-americanas, setores internos de Cuba, negócios que estão sendo levados adiante, e não há interesse nem da sociedade americana, nem dos empresários em que se volte atrás. Então, mas Trump tem que agradar essa base anticubana de Miami, então fez um discurso muito crítico do governo de Castro, dizendo que ia mexer com os militares, com as empresas dos militares, mas de fato não se sabe como que isso vai recorrer na prática. Então essa é um pouco a situação. Eu sei que é muito cedo ainda para fazer qualquer tipo de prognóstico, mas é possível que, e o caso da Venezuela e Cuba são casos bastante exemplares nessa questão, de que essa defesa da democracia e a busca de mudança de regimes seja de alguma forma substituída por uma agenda mais pragmática e fique em segundo plano essas outras questões, porque isso afeta diretamente esses dois casos em particular, né? Claro, sim, estou de acordo, porque de fato, qual é a percepção na América Latina com relação a Trump? Que é um presidente personalista, sem convicções claras, né, pragmático, e com o qual você não vai discutir questões doutrinárias. Ou seja, não há temas controversos como com relação a Clinton, que era a ALCA, por exemplo, né, ou a questão de Cuba não fazer parte das cúpulas das Américas. Essas questões os governos da América Latina já não colocam, inclusive. Se pensarmos, como disse no início, né, a situação para os Estados Unidos é muito favorável na região. De repente, Trump incluiu um problema, criou um problema com o México, sem necessidade, porque a maioria dos países são aliados dos Estados Unidos. O que acontece? Por exemplo, Maurício Macri, que
frente à situação do Brasil, que está consumido pela sua agenda interna, está deixando de ter o peso que tinha anteriormente, o Macri está ocupando esse espaço. E na lógica de Macri, que apoiou Hillary Clinton, né, iniciou uma agenda de contato presidencial, ou seja, uma prioridade, o presidente do Peru, bom, vamos ter uma agenda bilateral presidencial e discutir temas pontuais. E não há nenhum tema controverso em termos de questões ideológicas, etc. Então se discutem interesses principalmente econômicos, comerciais. O grande teste será a Venezuela, né? Ou seja, Venezuela apareceu o problema que não estava colocado como algo relevante durante a campanha eleitoral, mas instalou o problema Venezuela e Trump começou a ter uma postura mais crítica. Mas lembremos que quando assumiu Trump, Maduro buscou ter uma relação próxima com Trump, invocando que ele seria um nacionalista, né? O Maduro interpelou um pouco o Trump nessa lógica, e quando Trump começou a ter posturas críticas da Venezuela, dizendo ele está sendo mal assessorado, né? Cuidado, Trump, que se está sendo mal assessorado, agora já passou diretamente. Mas é assim, Venezuela se instalou como um problema e Estados Unidos está tendo um protagonismo um pouco maior, mas não é o principal protagonista. Que está ocupando esse espaço são mais os países da região. Nós já temos algumas questões encaminhadas pelos participantes online. Temos aqui o Gustavo Henrique Barbosa, penso eu, do curso de Relações Internacionais da FURG, Fundação da Universidade do Rio Grande do Sul. Se não for isso, Gustavo, por favor, depois me corrija. O Gustavo encaminha a seguinte questão a Erb. Os impactos da política Trump podem afetar de modo direto o Brasil? Se sim, em qual área? Obrigado pela questão. Eu acho que não. Porque o Trump não tem uma política para a América Latina, né? Então ele trata de questões pontuais. A única questão assertiva é a ideia do muro com relação ao México, que já, inclusive, disse que era mais uma questão de impacto. Então ele até pediu para Peña Nieto que evitasse falar que México não ia pagar o muro, porque de fato Estados Unidos coloca isso como uma questão mais simbólica, né? Fora o muro e fora a questão do NAFTA, que vai colocar que é um tema da América do Norte, nas relações com o Brasil não há nenhum problema, simplesmente que, diferentemente de Macri, que assumiu uma postura mais afirmativa, que fez uma visita aos Estados Unidos, conversou com Trump, estabeleceu uma agenda, digamos, de interesse do seu governo. No caso do Brasil, isso não está acontecendo. O protagonismo presidencial de Michel Temer, não, mas isso não significa que haja algum problema que possa se apresentar para as relações com o Brasil. E nós temos uma outra questão da Maria Garcia, obrigado por encaminhar. Em que medida esse corte do orçamento da Colômbia, dos Estados Unidos em relação à Colômbia e México, não prejudica, ou ela não diz isso, não prejudica, eu estou adicionando aqui, Maria, com a sua permissão, não prejudica a própria segurança dos Estados Unidos? E se o muro, pergunta a Maria Garcia, será o suficiente para o controle da fronteira e entrada dos crimes ligados ao tráfico? Obrigado pela pergunta. No caso da Colômbia, a redução foi pequena, mas tem que pensar que na Colômbia se deu a pacificação. Então, e do ponto de vista do plano Colômbia, na época de Pastrana, né, o Clinton, né, no caso dos Estados Unidos, é visto, já quando chegou Obama, como um caso bem sucedido. Ou seja, esse investimento na Colômbia teve o retorno, do ponto de vista dos Estados Unidos, favorável, na medida que levou à pacificação. Então já não se justifica no orçamento a quantidade de recursos que historicamente foram destinados. No caso do México, houve um corte sim, maior, né, do que se estabelecia até o ano anterior. A questão que o Trump coloca é que o problema da resolução do crime organizado então tem que ser mais
problema do México e Estados Unidos vão tentar evitar que transborde para o país através do muro que aumentaria a segurança. Mas se isso vai funcionar, não. Todas as análises em geral colocam que acrescentará pouco, mas também há outro fenômeno. Não está havendo tanta migração mexicana para Estados Unidos, ao contrário, muitos mexicanos, assim como latino-americanos, estão voltando para os seus países. A crise econômica tem afetado a remessa de recursos para famílias no exterior. Então, não é que tenha explodido uma crise que levasse Estados Unidos à necessidade de repensar a fronteira e instalar um muro. Trump, oportunisticamente, instalou esse tema na campanha, né? Criou um fantasma, um inimigo, né? E uma solução que seria um muro, e está implementando isso, o que não significa que, de fato, o problema é tão grave como se coloca. Então, digamos que a redução de recursos poderia, sim, prejudicar o combate ao crime organizado, mas houve diminuição de recursos para a iniciativa de colaboração entre as forças de segurança, mas o muro, os recursos por um muro compensam, né, essa perda, né? E o Trump acredita que esse pagamento inicial depois será compensado com recursos do México, que é improvável, né? Eu gostaria de retomar um ponto que você já iniciou a análise, e agora olhando essa relação dos Estados Unidos com a América Latina, desde a América Latina. Então, a partir de 2015, esse chamado giro mais à direita de boa parte dos governos, isso tem afetado essa relação, essa agenda? Por enquanto não é possível ainda estabelecer marcos mais nítidos a respeito. Como que você vê essa nova configuração a partir do governo Trump? Bom, ou seja, no final do governo Obama, não graças ao governo Obama, mas de fato a mudança interna em dois grandes países que eram importantes em termos de liderança, que é Brasil e Argentina, a mudança política interna, alterou, né, a ideia que se manifestou na construção da Unasul, né, da CELAC, ou seja, organismos multilaterais nos quais não havia presença de Estados Unidos. Isso sinalizava como que havia uma visão mais autonomista da América Latina com relação aos Estados Unidos. De fato, quando Obama reatou relações com Cuba e a Argentina mudou sua linha política, o novo governo, o Brasil, o único país que ficou destoando, digamos, foi a Venezuela, porque Cuba passou a ter também nunca teve uma postura assertiva com relação aos Estados Unidos, mas sempre fez as suas críticas com relação ao bloqueio, etc. Mas Cuba não era um ativista anti-americano, digamos. Na percepção dos Estados Unidos era a Venezuela. Bom, a Venezuela ficou isolada e tão consumida pela sua agenda interna que já não tem mais incidência regional. Então, esse quadro independe de Trump, é uma tendência, né? Porque a crise da Venezuela poderá se agravar, mas dificilmente Venezuela se torne um país que ameaça Estados Unidos. Nunca foi, nem será. Né? Então, a situação é confortável. O que acontece? Trump inventou, como já disse, uma série de problemas, mas de fato não criou nenhum tipo de linha de política exterior de alcance regional. Então, para mim, não haverá nenhuma mudança importante. O único teste para ver o que pode surgir em termos de alguma controvérsia ou algum conflito é Venezuela. Mas também, no caso da Venezuela, um certo pragmatismo, né? Porque há uma preocupação de que Venezuela se torne uma nova Síria, né? E que isso implique migrações massivas, afetando os vizinhos, inclusive o Brasil, e não há um interesse de nenhum país, por mais que não goste ou goste menos do governo bolivariano, de que o país exploda, né? Então, isso poderá explodir por uma dinâmica interna, mas não é um interesse que o país exploda,
pelos problemas que pode criar. Mas isso é uma situação pontual, ou seja, não há uma agenda hemisférica, uma controvérsia com relação a temas importantes, comerciais. Então, acho que é uma situação favorável para Estados Unidos e para os governos mais à direita. Como Trump é imprevisível e alguém que cria situações conflitivas, isso pode ser um problema. Parece que está chegando uma outra questão. Vamos então aguardar, ainda temos tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria, nesse intervalo, de reforçar então o nosso simpósio de relações internacionais de 7 a 10 de novembro deste ano, e informações adicionais no site do programa Santiago Dantas. Nós temos uma questão da Ana Luísa Veduato. Se não for isso, desculpe, Ana Luísa, obrigado por encaminhar a pergunta. Ela apresenta a seguinte questão, Ayeb: o relativo distanciamento dos Estados Unidos em relação à região, América Latina, América do Sul, poderia ser entendido como um dos fatores causais para o afrouxamento da integração regional? Sim. Obrigado pela pergunta. Nós temos que pensar o seguinte: quem que está preocupado com que Estados Unidos se interessem pela região? Ou seja, por que é ruim que Estados Unidos não se interessem pela região? Se ao contrário, toda a lógica anti-imperialista, inclusive, que gerou processos de integração regional, né, partia da ideia de que Estados Unidos estavam permanentemente, né, involucrados na região. Então, que Estados Unidos se desinteressem da região não é um problema. Né? Que o Trump atue dessa forma, voltado exclusivamente para os interesses dos Estados Unidos, e diga isso, que Estados Unidos estão preocupados exclusivamente com seus interesses, não é um problema. Então, digamos, por que Estados Unidos se preocupa menos com a região? Não porque Estados Unidos tenha adotado uma postura menos intervencionista, é que a região não lhe gera situações conflitivas que justifiquem uma grande preocupação. O momento de maior preocupação dos Estados Unidos com a região foi com Reagan, América Central, Nicarágua na época, Granada, Cuba, a ideia de retomar os laços com as ditaduras militares. Então, nesse momento de Reagan havia uma preocupação, a região estava num plano importante das preocupações dos Estados Unidos. Isso era bom? Obviamente que não. Depois, quando a gente vê que os programas de Clinton, Bush, Obama e Trump focalizam no combate ao crime organizado, né? Ou seja, não são programas ideológicos, são programas voltados para favorecer que o crime organizado não se transfira para os Estados Unidos, né? As repercussões dentro do seu país, buscando na fonte tentar colaborar com governos para estabelecer esse controle. Então, de fato, em regiões onde Estados Unidos identificam situações de desafio, eles são intervencionistas. Ou seja, não é que mudou, é simplesmente que a nossa região não gera para Estados Unidos situações conflitivas que sejam percebidas como ameaça aos seus interesses, o que decorre, então, em menores recursos do Departamento de Estado para a região. Muito bem, muito obrigado, Ayeb. Foi muito bom. Agradecemos bastante a sua presença, agradecemos os participantes online. Esse programa é gravado, ele fica disponível no site do programa Santiago Dantas. Então, agradecendo a todos, desejando um ótimo dia e até a nossa próxima edição.